Emetiaui. Saudações às forças da natureza. Que os caruanas nos guiem e iluminem as nossas vozes, as nossas palavras, para que tenhamos uma bela conversa e abra os nossos corações do tamanho e da força que é ser filha dessa floresta, irmã dessas águas, de todos esses animais, de quem nasce do reino do fundo e que sopra o céu para cima. Sou Tainá Marajoara, venho do povo originário Aruã Marajoara, do arquipélago do Marajó, no Pará, da Amazônia. A maior concentração de oleaginosas, uma das civilizações mais antigas desse mundo, mas nós sequer fazemos parte da história da humanidade. O nosso barro é revirado, a nossa história ela é contada como história de culturas dizimadas e aniquiladas. E ainda mais quando a gente escuta absurdos no Congresso Nacional como algo chamado de direito de conquista. Não existe direito de conquista. É não ao marco temporal. É não ao colonialismo. Para ser cozinheira, para falar de alimentação, para exercer o que a gente faz enquanto luta de uma vida, não é possível falar de alimento sem ser anticolonialista e antirracista. Não existia um lugar para a cultura alimentar existir. Não existia um lugar para que nós pudéssemos fazer a nossa canhapira, o nosso cauauá. Não existia. Nós tivemos que inventar esse lugar. Sequer existia o conceito de cultura alimentar como garantia de direitos nesse país. O que a gente tinha era um esforço fenomenal da gastronomia em se colocar diante do cenário político e midiático como sinônimo de cultura, e as nossas culturas sendo cada vez mais aniquiladas e utilizadas como greenwashing. Seja o greenwashing em todas as suas formas, seja na mineração, no papel, na madeira, em todas as formas de exploração. Mas aí eu me lembrei do quanto que a minha bisavó, que foi quem me ensinou sobre a pagelança caruana, me dizia assim: quando eu era criança e eu ia lá, como toda criança, vai tirar uma graça, vai brincar, vai tirar uma coisa do lugar. E ela dizia: respeitem os meus caruanas. Eu só fui entender o que era isso depois que eu voltei do Marajó, porque até então eu não podia ir até lá. Ela se encantou, minha avó, fez sua passagem durante um naufrágio e eu não podia atravessar a Baía do Guajará, eu não podia chegar até o Marajó. E quando chego até lá, eu tenho uma experiência muito forte ancestral, aonde eu vou escutar os nossos antigos, os nossos troncos largos. E é escutando eles que eles dizem que gastronomia não faz o menor sentido para o que a gente estava falando. E aí se faz uma distinção epistemológica, é difícil essa palavra, né? Uma distinção epistemológica entre conceitos, mas é aí que a gente garante direitos. Porque as palavras, elas estão lá e são elas que nos garantem os nossos direitos. Então foi feita a distinção entre cultura alimentar e gastronomia. E a partir de então, a cultura alimentar passa a figurar como direito no Brasil desde 2013, a partir da escuta dos nossos antigos marajoaras, das nossas comunidades, o nosso conhecimento ancestral. É isso que é pautado no campo da participação social como um conhecimento orgânico que vem das nossas sabedorias ancestrais e passa a garantir direitos nesse país. Mas a luta contra o colonialismo alimentar, ela não acaba aí. Porque quantos de vocês aqui, por exemplo,
sabem que a Amazônia tem mar. Quando a gente fala que a Amazônia tem uma costa atlântica, é um espanto. A Amazônia tem mar. O açaí, ele não dá todo no mesmo lugar e ele não tem o mesmo gosto. A Amazônia é diversa e ela é muito diversa. São mais de 150 povos indígenas. São muitos quilombos, são inúmeras comunidades tradicionais. E quando a gente está falando disso, nós estamos falando de diversidade cultural. E cada comunidade, cada povo, traz em si a sua sabedoria e o seu cuidado. Aonde se faz cultura alimentar. Cultura alimentar é o saber, o fazer, o falar, o cuidar e o encantar. Porque a mesma coisa que a gente usa para curar, também é o que a gente come. O mesmo tempero que a gente coloca na comida e cura um desmentido, para quem não sabe, vai procurar, porque aí é problema do colonialismo que apagou isso na cabeça de vocês. A mesma folha que cura é a mesma que faz um banho. É a mesma que é colocada no sereno, porque a lua também nos cura, a lua nos alimenta, a lua é nossa mãe, tão grande e cuidadosa de nós quanto são as nossas águas. Assim como é da mandioca, assim como é da andiroba. Esse negócio de dizer que as nossas folhas são não convencionais, para quem? Se a gente come isso há anos, há centenas de anos, há milênios, até que ponto o colonialismo ele vai nos desterritorializar pela boca quando ele rompe os nossos vínculos de território e chega e diz que aquilo que sempre fez parte da minha cultura alimentar é algo que mereça ser estranho de dentro da minha comunidade. O pensamento alimentício neocolonial, ele cabe muito bem dentro do mercado que faz o greenwash, do mercado que diz que eu não posso comer na cuia porque o meu prato precisa de uma releitura para ele ser aceito ou para ele ser vendido. Mas ouro não se come. Não adianta pintar formiga de ouro. O resultado do ouro está deixando a Amazônia faminta, está deixando a Amazônia desnutrida, está deixando a Amazônia contaminada e nos impede de respirar todos os dias. É com essa floresta de pé e seus povos vivos que a soberania alimentar ela vai acontecer. Porque, ao contrário do que se pensa, essa Amazônia gigantesca, esplendorosa, com esse manto verde olhado de cima, e agora cada vez mais escasso e fumacento, tem muita gente embaixo dessas árvores, tem muita gente em cima dessas águas, e são as nossas mãos que cuidam das árvores, das nascentes, dos pássaros, são elas que alimentam e são elas que curam. Eu nunca pensei que eu fosse receber ameaça de morte por ser cozinheira. Eu passei a ser ameaçada quando a gente começou a dizer que agrotóxico mata, que a nossa comida não tem veneno, que a nossa cozinha não tem grileiro. E começamos a repudiar todas as falas em nome da Amazônia quando nós somos colocados como as ararinhas ou os macaquinhos bonitinhos nos pacotes de orgânico. Nós não somos uma Amazônia de divulgação, nós somos uma Amazônia real. A Amazônia não está aqui para disputar prateleira, para disputar campanha de marketing. Nós não somos um produto de prateleira. Nós somos pessoas detentoras de conhecimento. Somos umbigos de mundo que se ligam entre o barro do fundo, a força do girador e o de cima do céu. Nós precisamos de respeito. Então, aos que chegam à nossa terra, que pisem aqui suavemente, como diria querido Krenak. Que saiba que comer a nossa comida é entender um pouco da nossa cultura por todos os sentidos do corpo. Sentir o cheiro do tucupi de tarde é o que faz da nossa cultura inconquistável. Nós somos naturalmente
anticolonialistas, porque a nossa cozinha ancestral, ela é presente todos os dias. Não é possível achar que um plano de negócios, de bioeconomia, aonde está sendo transformado num novo ciclo de drogas do sertão contemporâneo, que nós somos saídos daqui e o óleo do patauá é tirado da nossa boca, mas está servindo para lavar os cabelos. E se tem mais biodiversidade na cosmética do que em cima da mesa dos povos da Amazônia. Por quê? Que riqueza é essa que tanto se fala que é deixada para nós? Se nós estamos passando fome, a Amazônia tem mais de 40% da fome e sede desse país. E quando acontecem as campanhas, é acima e as medidas compensatórias em cima de ultraprocessados. E a gente tem um povo de crianças com doenças crônicas não transmissíveis, com doenças chamadas doenças de velho, com doenças cardíacas, com doenças provocadas pela má alimentação e pela subnutrição, uma população com sobrepeso e subnutrida. Eu não vim aqui para falar de receitas e de pratos. Eu vim aqui para falar de Amazônia. Eu vim aqui para defender a nossa cultura alimentar e o nosso direito de estar vivo para exercer a nossa cultura. Porque não existe Amazônia de pé com liderança tombada. Essa floresta precisa estar viva com os seus povos vivos. Não existe chefe de cozinha com ingrediente bom em cima do prato se o mestre, se a mestra, se o guardião e as guardiãs das culturas populares, se os guardiões e os pajés dos povos originários não estiverem vivos e plenos para exercer as suas curas, porque a nossa comida é a nossa cura. E a gente acabou de falar de uma Amazônia urbana, 70% em área urbana, o que significa que a nossa cultura ela é presente nas áreas urbanas. Tira o colonialismo de cima, tira a novela e cozinha de cima, tira o asfalto de cima da nossa cozinha e dos nossos pratos, porque debaixo disso, debaixo do olhar racista e colonialista, a cozinha ela é amazônica, ela é indígena. Que a gente possa sempre nos olhar, nos abraçar e que a gente possa nos alimentar como irmãos, com fraternidade, com soberania alimentar, com garantia de que nós, enquanto povos originários, comunidades tradicionais e amazônicas, estejamos vivos, sejamos capazes de ter o reconhecimento enquanto detentores dessa cozinha, enquanto detentores do conhecimento tradicional, que as nossas práticas de cura não sejam simplesmente apropriadas pelas indústrias, pelas corporações, mas sim que a nossa vida, que a nossa saúde, que os nossos abraços e os nossos esforços de soprar o céu para cima, enquanto a gente vê ele cair nesse mundo sobre guerras, que a gente possa ser capaz de contemplar os velhos pássaros semeadores que deixem de cair no meio do campo do monocultivo. Que as nossas sementes de várzea possam chegar e as nossas árvores possam florescer e possam semear. Cuecai Tureté,